Sejam muito bem-vindas ao nosso primeiro podcast. Eu sou Daniel Savioli e essa é minha mulher. E eu sou a Nicole. E a gente está aqui nesse primeiro episódio. A gente vai ler algumas histórias que a gente recebe, que eu recebo lá no meu Instagram, e a gente vai debater sobre isso. A gente quer falar sobre relacionamento, a gente quer ajudar você a ter um relacionamento que vale a pena, que faz você feliz e que melhora a sua vida. Certo, Nicole? É isso aí. Inclusive, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o e-mail para você mandar sua história se você quiser e pra gente ler aqui e te ajudar também. Muito bem. Vamos pra história? Vamos para a história? Então vamos lá. A gente estava discutindo sobre essa história ontem, então eu achei legal a gente trazer ela no podcast, porque eu acho que é uma situação que acontece com várias mulheres. Então eu vou dar uma lida rápida para vocês entenderem. É uma mulher que ela decidiu ficar um tempo sem se relacionar, porque ela já tinha passado por várias frustrações e tudo mais. E aí ela decidiu voltar pelo aplicativo de relacionamento, que ela já tinha deixado de lado, porque já fazia um tempo que ela tentou lá e não deu certo, né? A gente sabe que muitas mulheres têm esse receio com o aplicativo de relacionamento, porque na maioria das vezes não dá muito bom. Beleza, aí ela voltou pro aplicativo, conheceu um cara, e aí eles começaram a conversar e tudo mais, combinaram de se encontrar, eles estavam super empolgados, super conversando. Sabe quando a pessoa fica conversando de manhã, de tarde, de noite, sem parar, o tempo inteiro? Intenso. Intenso. Ele mandava foto dos filhos pra ela, então ela tava, tipo, super conectada e super interessada e super na dele. Ele parecia confiável, porque ele mostrava realmente a vida dele pra ela. E quando envolve os filhos, né, você fica... gera uma confiança, porque a pessoa tá expondo, querendo ou não, uma parte muito íntima da vida dela, né? E beleza, aí eles estavam há 2 semanas assim, tipo, nesse love. Nesse love, mas eles não se conheciam, Eles não certo? se conheciam pessoalmente, porque eles moravam em estados diferentes. E ele foi viajar a trabalho e ficou sem conversar com ela por um tempo e tudo mais. E uma noite ele disse que ia ligar pra ela. E nessa noite, viajando a trabalho, ele não ligou. Nisso, ela ficou muito louca da vida. E é aquela hora que elas mandam pra gente: Daniel, errei. Daniel, explodi. Então, ela perdeu completamente a cabeça com o cara. Ela ficou muito triste, muito chateada, porque depois de 2 semanas nessa conversa frenética, o cara viaja pra trabalhar e fala que vai ligar e desaparece. E é uma coisa que a gente vê acontecendo muito, do cara esfriar, do cara desaparecer, e com essa conversa de manhã, de tarde, de noite, o tempo todo. E quando a gente conversou disso ontem, eu achei legal a opinião que você teve sobre esse assunto. Então, quero que você divida com a gente. Bom, muito bem, vamos lá. O que eu vejo dessa história é muito simples, assim. Eu entendo que... Eu já tive isso na minha vida também, não sei se você viveu isso, mas eu vivi isso. Um período onde eu não queria me relacionar de jeito nenhum. Eu peguei isso pra mim. E eu não chamo exatamente de um período sabático, mas foi um período onde eu não queria nenhum tipo de relacionamento e eu queria focar em mim, eu queria reorganizar minha vida, porque eu sentia que minha vida poderia estar mais organizada do que estava. Então eu não queria relacionamento, mas vale um primeiro adendo aí. Tem muitos homens que falam que não querem relacionamento, mas continuam se relacionando. Ou seja, ele fala pra mulher que ele tá conversando, que ele não quer se relacionar, mas ele quer ficar com ela, mas ele quer dormir com ela. Isso é se relacionar. Então a primeira coisa que tem que ter esse, claro, na sua cabeça, esse ilogismo. Mas não foi isso que ela viveu, certo? Isso é só um parênteses. Uma coisa que acontece também, né? Basicamente, ela não queria viver um relacionamento e ficou sozinha e ficou bem, tava tudo bem, a vida dela tava ótima. Várias das pessoas que a gente atende, das mulheres que a gente atende, acredito não, sei que elas documentam exatamente isso. Num segundo momento, elas decidem começar a conhecer alguém. Nesse caso, pelo aplicativo. Qual que é o risco do aplicativo? Eu acho o aplicativo ruim? Não, eu acho o aplicativo ótimo. Porque o aplicativo, nem sempre a mulher entra com a mesma cabeça que o homem entra. Na maioria dos casos, a mulher tem a tendência de entrar no aplicativo para encontrar alguém que vale a pena. Porque na vida... Pra ter realmente um relacionamento, né? porque na vida corrente dela, ela sente que não tá encontrando alguém que realmente seja o que ela busca. Já o homem, não necessariamente ele entra com essa mesma ideia. Então, às vezes ele entra com uma ideia mais de opções. Sim. E com quem que eu posso ficar rápido, porque ela teoricamente quer um relacionamento, na cabeça dele é diferente. Ela quer conhecer alguém, então ela tá com pressa. E aí ele tenta encurtar esse processo de conhecer pelo aplicativo. Então, o primeiro cuidado é use o aplicativo de maneira com que você vai levar em consideração que não é porque o homem tá lá que ele quer exatamente a mesma coisa que você quer. Primeira coisa. Segunda coisa, que acho que a mulher
As mulheres de hoje em dia, elas usam muito pouco tempo para selecionar o homem. E não tem como você conhecer alguém à distância. E essa é a primeira lição. Não conhece alguém à distância. Por mais que você tenha um relacionamento intenso, por mais que vocês se Pode falem conversar sempre, o quanto for que você nunca vai conhecer de verdade. por mais né? que ele se exponha de alguma forma e conte segredos, ele mostre os filhos, ele de alguma forma entende que você é confiável, não necessariamente porque ele sente que ela é confiável e mostra a vida para ela, ele tá realmente interessado nela. Sim. E acho que essa é uma das primeiras diferenças onde o homem ele tem uma tendência, isso não são todos os casos, mas o homem tem uma tendência a lidar com isso, acho que um pouco melhor. Não é porque ele conhece a história da mulher ou porque ele convive com essa mulher online, que se torna uma certa amiga dele. De alguma forma, ele nem por isso ela se torna realmente importante na vida dele. Já a mulher que busca uma certa atenção e busca uma maneira de alguma forma de se relacionar à distância, mesmo que não esteja tendo nada físico, ela conta que a relação é muito mais importante para ela. E aí eu acho que o primeiro ponto é ponto de vista diferentes. Pro homem, às vezes, mostrar o filho é só deixar ela um pouco segura, não necessariamente isso para ele muda o que ele sente por ela. Você acha que é um problema a pessoa conversar o dia inteiro, conversar de manhã, de tarde, de noite? Você acha que isso pode atrapalhar? Atrapalha o interesse do homem de querer sair e conhecer a mulher, esse excesso de conversa ou não? Ou quanto mais comunicação, melhor? O que eu vejo no meu dia a dia é o seguinte, das milhares de mulheres que a gente atende toda semana. Tem casos que eles se falam muito, de manhã, de tarde e de noite. Biju pra variar tá dormindo. Tá preocupado. De manhã, de tarde e de noite. E tá tudo certo. E eles se encontram e as coisas funcionam. Mas não é porque isso acontece que isso acontece com a maioria das pessoas. Eu acho que existe um ponto muito importante que é a sedução no começo de uma relação. Sim. E essa sedução acontece pelo mistério, pela facilidade que o homem acaba sentindo em conseguir algumas poucas informações à distância, mas ao mesmo tempo não saber tudo, conseguir isso aos poucos. Então, não pode ser uma coisa muito difícil, não adianta ficar falando não toda hora. Mas ao mesmo tempo, se você facilita muito para ele te conhecer de uma hora para outra, e é por isso que eu associo o período que ela pegou para ela mesma, pode atrapalhar nessa volta aos relacionamentos dentro de um aplicativo. Porque quando você conhece alguém porque é amigo do seu amigo, ou que você encontra no clube, ou alguém da sua vida meio que corriqueira, você tem alguma chance maior de encontrar a pessoa com mais facilidade, as desculpas são mais difíceis. São. Ainda mais no caso dela em específico, que são de estados diferentes, né? Então, quando você começa com essa ideia de o estado é diferente, ou tá muito distante, é muito longe, não precisa ser outro estado, mas a gente se conheceu vivendo em outro estado, mas cada um em um lugar. Mas quando você tem essa questão de ter uma distância, você tem muito mais desculpa. Tem. De não dá, agora eu não consigo, agora eu não posso. E no fundo é verdade. E eu acho que por morar em estado diferente, talvez a mulherada pense assim, tá, mas a gente mora em estados diferentes. Como que eu vou fazer pra não esfriar ou pra não perder a atenção dele, se a gente não pode se ver toda hora? Não é na comunicação? Como que ela pode fazer isso sem, tipo, cansar o cara ou fazer ele perder o interesse de ir até ela e conhecer ela de verdade e tudo mais? É pela comunicação. Só que a comunicação ela tem que ser impactante e surpreendente quando existe comunicação. Isso não quer dizer que a frequência da comunicação ela tem que ser altíssima. Falar doidado não significa comunicar bem. Porque a maioria das pessoas se comunica ou se fala, mas na verdade elas estão dividindo rotina. E é esse o ponto. O que eu percebo? Fica repassando o dia a dia ali todo Por experiência. A mulher, quando divide o dia dela, pra ela é muito importante. E nem sempre o homem valoriza com a mesma intensidade dividir o dia dele. Pra ele é tipo, ok, foi só meu dia. Ele não sente que ele tá se abrindo com alguém, contando o que aconteceu ou não aconteceu na vida dele, no dia dele. Então a mulher se apega muito mais. E aí, seguindo a história, ela tá muito apegada. Então quando ele falha em ligar, o que obviamente eu não acho que é legal, porque ele deu a palavra dele e ele poderia de alguma forma cumprir. Ou avisar que não ia dar, alguma coisa assim, né? A gente não sabe exatamente o que aconteceu, o porquê ele não ligou. Mas o que dá pra perceber é que quanto ele se torna importante, com pouco tempo se falando, querendo ou não foram 2 anos se falando, mas ao mesmo tempo, como pra ela é importante, pra ele não é tão importante assim, e como isso dói, a ponto dela fazer uma cobrança, dela perder a cabeça mesmo. Reclamar que não gostou e perder a cabeça, como se ele tivesse numa relação.
Por isso que é importante, se você quer ficar um tempo sem se relacionar, você fazer algo nesse tempo que te ajude depois quando você vai voltar a ter um relacionamento, né? Se preparar de algum jeito. Sim, eu concordo. Pra você não voltar. Porque eu não consigo me relacionar com ninguém. Aí eu vou tirar um tempo sem encontrar nenhum homem, sem sair com ninguém, beleza. Mas eu não faço nada pra me autoconhecer, eu não desenvolvo o meu autoconhecimento, nem minhas capacidades de comunicação, nem nada do tipo. Quando eu vou estar igual. Com dificuldades ainda Tudo bem, de me relacionar. eu entendo, eu concordo com o que você está dizendo, mas eu acho que tem um ponto extra, que é onde as coisas se tornam um pouco mais complexas. Às vezes ela pode estar muito bem com ela mesma, ela pode estar com a autoestima boa e feliz e tranquila. Mas o que acontece depende de como você enxergar a relação, mesmo que você esteja preparado para se relacionar, se um dos dois, ou as pessoas têm motivos diferentes para se relacionar, ou interesses diferentes em se relacionar, o que acaba acontecendo é que existe uma divergência de pensamento. Ela pensa que conversar é se relacionar, quando na verdade se relacionar de verdade é uma troca. É quando você realmente tem frequência, você tem compromisso, você tem acordo. Então, o que faz uma relação prosperar? Quando a gente conversa sobre o que é importante pra mim, o que é importante pra você, a gente une o que é importante um pro outro e a gente concorda que a gente vai fazer um pelo outro a vida de nós mesmos mais fácil. Sim. Quando você começa a se relacionar conversando, mas você não tem acordo, ou seja, você se relaciona ali, conversa, mas você não tem uma real conversa do que é importante pra você, do que é importante pra mim, do que eu vou fazer por você e do que você vai fazer por mim, a relação, na verdade... Não tem, né? Não tem. Você tem um tipo de relação onde você conversa com a pessoa, mas você não tem a relação que, na verdade, Você não tem nenhum combinado, nenhum acordo mesmo com ela. Além de você não ter combinado, você não tem construção real. Porque a relação... Objetivo junto, nem nada ainda, né? É porque a relação tem que gerar um resultado. E eu acho que muito do que a nossa relação, pra mim, é importante, de diversas outras relações que eu já tive, é porque ela tem um resultado. Mais do que só eu gostar de você, ou você ter me encantado, e o que quer que seja, a relação... É porque o amor não sustenta a relação, né? Você pode amar uma pessoa, mas só amar não sustenta uma relação. Não faz ela prosperar necessariamente. A relação tem que te dar um produto, tem que te dar um resultado. A relação tem que mudar a sua vida. Senão, de alguma forma, você começa a se questionar do porquê está nessa relação. Exatamente. Porque a relação é difícil se relacionar. É uma construção mesmo. É um exercício de paciência, é um exercício de aprendizado, é uma evolução constante. Não existe... E é isso que eu mais refuto, assim, do que a gente escuta bastante. Algumas reclamações. Os homens isso, os homens aquilo. O relacionamento é isso, é você melhorar, é você evoluir. E a graça é você conseguir, você enxergar que você tem que evoluir e você conseguir mostrar pro outro que o outro também tem que evoluir. Sim. Porque existe um ponto onde é muito óbvio que você sabe que algumas coisas você tem pra melhorar. Pra você é claro, eu preciso melhorar nisso, nisso e nisso. Mas algumas outras coisas você não enxerga. Mas quem tá de fora, ou ao mesmo tempo do lado e próximo, enxerga. Só que se eu não conseguir passar isso pra você de uma maneira agradável, onde eu não te influencie a você querer mudar, quando eu falo pra você algo que você faz que me incomoda, na verdade eu tô só indo contra você. Ao invés de participando da sua vida com você e ajudando você a melhorar. Sim. E eu acho que é difícil, não é fácil, é um exercício, é uma construção. E é por isso que a relação tem que ter um resultado. Sim. Porque a relação tem que ter um porquê. Porque se não melhorar a minha vida e não melhorar a sua vida, a gente acaba o tempo todo se degladiando por sentimento. Só sentimento. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, isso não é bom pra mim, isso não é bom pra mim. E o outro começa a se questionar, mas até onde vale a pena, porque eu gosto dela, mudar. E eu acho que resultado que eu tenho na minha vida é de me esforçar pela pessoa. E eu acho que é muito isso que acontece quando você tá vivendo uma relação à distância. Sim. Como eles, que eles nem se encontraram, eles estão no ponto zero ainda, eles estão, tipo, num nada aconteceu, querendo ou não. E aí, quando será um nada aconteceu, e o que vai acontecer? Porque a gente recebe essa pergunta também diversas vezes, que não é a mesma coisa, mas, quem deveria ir? Ele deveria ter vindo até mim, eu deveria ter ele. No caso de um relacionamento à distância, assim, né? Mas assim, ou de primeiro encontro. Tipo, quando eu fui até você.
Eu fui até você porque pra mim era muito claro que essa seria uma... Se eu tô indo é porque eu realmente quero. Uhum. Tipo, eu preciso provar pra mim que eu realmente tô investindo nisso. Então foi esse meu ponto, assim, eu vou. E é uma coisa que, no fundo, toda mulher sabe. Você sabe quando, se o cara vem até você, você consegue entender o nível de interesse quando ele te chama pra ir até ele ou quando ele vem até você. O que eu acho que pode acontecer... Pode não dar em nada, ele pode ir até você e não dar em nada. Mas ele tem um nível de interesse um pouco maior indo até você. Sim, mas o que eu acho que também pode acontecer, não querendo defender, mas acho que tem um outro ponto de vista, depende da fase que você tá conhecendo, o cara não consegue ir. Também. O cara não tá disponível pra ir. E aí a gente recebe essa questão, né? Deveria ir eu até ele? Eu sempre acho que não. Eu acho que não. Eu sempre acho que não. Mas ninguém é proibido Toda regra de tem sua testar. exceção. E eu acho que depende muito do que o cara proporciona pra você, depende muito de como ele faz você sentir a distância. Sim, Mas saiba que o risco teria maior. sim. Mas o ponto todo é, quando você tá conhecendo alguém, sendo perto ou sendo longe, quando você tá só se falando, se policia pra não ter a sensação de que você tá realmente convivendo com alguém e construindo algo. A gente viveu isso, inclusive. A gente conversou, a gente não conversou tanto à distância assim, eu acho que a gente não teve longas conversas super intensas onde a gente dividia tudo. Não Acho que tinha... eu tinha um grande interesse de te conhecer, a gente conversou várias vezes, mas A gente não teve tinha... algumas conversas longas sobre... Mas a gente não tinha uma super Mas rotina de não convivência. era todo dia, de manhã, de tarde, de noite. A gente não teve rotina de convivência, que é o que eu acho que as pessoas fazem, que é o que eu acho que mata a sedução, Que mata a conquista, e de alguma forma... O se conhecer, quando eu te conheci, foi do zero. Foi eu realmente estar te conhecendo. Eu não sentia que eu te conhecia. Eu sentia que eu sabia quem você era, mas que eu tinha que me esforçar e me dedicar pra ser bem visto, pra ser de alguma forma valorizado. Não era uma coisa já 100% certa. Não. Né? Não era. Não era. E eu acho que... Nenhum dos dois estava, tipo, tá 100% certo. Por mais que a gente estivesse com muito interesse. Exato. Eu acho que... Porque no final das contas, você tá conhecendo a pessoa ali agora mesmo, né? É porque pra mim é muito claro que é quando você realmente convive que você descobre quem é quem. É igual os casais que namoram por vários anos e se encontram de final de semana. E aí casam, se juntam. E aí descobre que não gosta de hábitos do outro. É só aí que você vai entender. É só aí que você vai ver a toalha molhada em cima da cama. É só aí que você vai ver que quando ele sai do banho, ele molha do banheiro inteiro. Que a louça não se lava sozinha. Que a louça não se lava sozinha. Que às vezes você prefere já comer e lavar e o outro prefere fazer outra coisa e depois lavar. É nessa hora que você vai realmente conhecer. E quanto menor o espaço, mais acredito eu. Com certeza. Mais difícil os hábitos que não valorizam essa facilidade pro outro ainda importam, né, pra convivência. Então, e acho que esse que é o maior erro, assim. Partir do princípio que uma relação está acontecendo mesmo quando você está se falando e falando sempre. E é por isso que eu acho que tem que tomar cuidado com as informações que você dá. E você tem que se preparar para se relacionar conseguindo seduzir, conseguindo encantar, gerar boas sensações no outro, de se comunicar com você, de estar tendo a oportunidade de participar da sua vida, mas participar num sentido de começar a participar. Sim. Não de ter uma convivência onde realmente você está dividindo diversas coisas da sua vida e expondo todos os seus sonhos, todos os seus desejos, porque a chance de você se frustrar... Então você acha que tem que entender esse raciocínio pra na hora de que, por exemplo, o cara não ligou, quando ele falou que ele ia ligar, ela entender, calma, eu ainda tô conhecendo ele, pode ter acontecido alguma coisa, deixa eu ver o que ele vai me falar quando ele puder conversar comigo, se acabou a bateria, se aconteceu alguma coisa, e não a hora que ele entra em contato de novo, você surtar. É isso que a mulherada tem que entender, você acha? No meu ponto de vista... Pra não acontecer isso do caso dela, por exemplo. Porque às vezes a gente... Tá bom, a gente pensa assim, putz, o cara prometeu que ia ligar, você fica esperando, aí o cara não liga, some, desaparece, aí a cabeça já vai pra 1 milhão de hipóteses do que pode ter acontecido. E, poxa, o cara tá mostrando fotos do filho, o cara tá conversando todo dia. Como que não dá um mínimo de satisfação? O que fazer ou como pensar pra você, a hora que ele aparecer, não surtar, ou não xingar, ou não falar, você não me ligou, ou não sei o quê. Bom, primeiro, nunca ninguém tem obrigação de nada. Segundo ponto, eu Ainda acho... mais, então, no começo, assim, né? acho que tem que ser muito claro pra mulher
que é o que a mulher rara faz, o que ela faz? Ela usa esse período pra avaliar o cara. Qual a diferença de uma mulher que tá pronta pra se relacionar, de verdade, independente de como esteja a autoestima dela naquela semana, naquele dia, das outras, das demais? Da mulher comum. Ela tá avaliando o cara. Quando ele não liga, ela pensa, ele disse que iria fazer uma coisa e ele não cumpriu. Ela não usa, não usa isso necessariamente contra ele, do tipo, você tem que ligar. Ela, tipo, sabe que ele disse que faria algo e não fez. Qual que é a graça? Ela não fala nada. Depois ela vê se de alguma forma ele se arrepende. Se ele realmente se importa com o que ele disse. E aí ela vai conhecer ele. Sim. E aí ela vai ter a facilidade de olhar para a relação ou não e pensar, esse cara vale a pena. Esse cara falou uma coisa, não cumpriu, mas ele sabe que prometeu e que por isso ele se justificou, ele se desculpou, ele se explicou, ele se importa. Ele tentou reverter, de certa forma, o dano que ele causou, não cumprindo a palavra dele. Não necessariamente ele vai reparar o dano. Mas ele vai tentar dar uma explicação que justifique ou não, ou tipo, não quis ligar. E é isso que a mulher rara tem que reparar. O que ele vai fazer se tá dentro do que ela quer pra ela de um homem. Porque é isso que vai te fazer escolher um uma... relacionamento. Não é quanto bonito ele é, quanto bem sucedido ele é. É uma fase de avaliar o cara. E não de mergulhar lá de cabeça e sair acreditando em tudo que ele fala de primeiro. Ele pode falar o que ele quiser. Mas não necessariamente porque ele tá falando é verdade. E acho que muitas vezes acontece isso com a gente na vida. A gente tem uma conduta de, eu sei o que eu quero, ou quando eu gosto, ou quando eu me relaciono eu faço isso, isso e isso. E aí ele tá conhecendo ela e ele explica como ele age. Só que com ela, naquela dinâmica, a distância, sem a conhecer, às vezes ele não se importa tanto assim. Sim. E pra ele não é uma questão. Pra ele é tipo, nem a conheço ainda. Por mais que não foi um sonho falar que ia fazer uma coisa e não fez. E pra ela se torna extremamente importante o que ele não fez. E isso acaba mudando tudo. Sim. E acho que aí se perde uma chance de, em vez de avaliar realmente quem ele é, você fica dando dicas pra ele de como reagir em relação a você pra te agradar. E ele vai te agradar até quando ele quer ficar com você, até quando ele quer dormir com você, enquanto ele quer alguma coisa de você. Então, tipo, só a dica que ela tá dando pra ela, do que ela quer. Sim. Pra ele, do que ela quer dele. Quando ele de alguma forma cansa e ele sente que ela não tá tão preparada pra uma relação e o jeito dela não encanta de verdade, ele não tá encantado pelo jeito dela, ele tá encantado por qualquer coisa com ela que ele queira. E aí, de alguma forma, ele usa isso contra ela até quando é bom pra ele. De repente ele some, ele não quer, ele dá desculpa de trabalho e ela só se magoa, ela só se chateia. Eu acho que a máxima que você tem que ter pra se relacionar é: se você quer um relacionamento sério, se você busca uma relação, uma construção, começa a conversar, começa a descobrir quem é o outro, mas não sente que você tá numa relação. Só saiba que você tá no passo zero. E o passo zero é se colocar pra conhecer o outro, se comunicar com o outro, entender o que o outro quer, explicar quem sabe o que você quer e o que você espera, mas não necessariamente dar-se conta de que você tá pronta pra isso, ou que vocês estão prontos pra isso. Você tá numa situação de certo perigo. Você não sabe quem é, você não sabe o que pode fazer com você, você não sabe se aquilo que você está escutando é verdade. Então, o começo de uma relação ele vai ser sempre arriscado. Sim. Ele vai ser sempre uma dúvida, não uma dúvida, mas vai ser sempre pode ser que dê certo, pode ser que não dê. E isso não vai passar. Vai ser assim constantemente. O começo é assim, os primeiros dias são assim, os primeiros meses são assim, até vocês realmente estarem se encaixando. Do contrário, você vai toda vez pular na piscina, que você não sabe se tem água, de cabeça, e de alguma forma você vai ter que, durante o seu salto, ficar rezando para que tenha água ali. Porque Vai você não contar com averiguou. a sorte. Exatamente, porque você não averiguou. Só que geralmente quem conta com a sorte para se relacionar Não se dá bem. não se dá bem. Não é fácil, não é gostoso usar a sorte, porque a ansiedade explode. Tipo, é mais fácil você ter certezas e buscar entender como o outro pensa, como o outro age e realmente... É que você consegue realmente ver o que acontece. Não ficar imaginando o que pode ser ou criando o que pode acontecer, né? Se você vai com calma e vai observando o que tá realmente acontecendo, o que ele realmente tá fazendo. Porque em 2 semanas você fala bastante, mas ao mesmo tempo não é uma constância. Tipo, se você faz algumas coisas por 2 semanas na sua vida, eu fiz dieta por 2 semanas.
Que resultado que você tem real? Você não consegue Fiz medir muita alongamento coisa, todos os dias. né? Eu fiz isso há pouco tempo atrás. Vou começar a alongar. Comecei a alongar todos os dias por 2 semanas. Tá, agora eu não tô mais conseguindo cumprir minha rotina de alongamentos. Pouco que eu tinha melhorado nesses 14 dias, eu já provavelmente não tenho mais. Você não prova nada nesses 14 dias, nessas 2 semanas, nem que seja 2 meses a distância. Sim. Porque conversar por um telefone é só usar um telefone. Conversar por um telefone não é de verdade colocar alguém na sua vida e tornar essa pessoa especial. A real comunicação, o real relacionamento, o real acordo, ele acontece na convivência. E se não tem convivência, infelizmente as coisas não funcionam. A gente querendo, gostando ou não gostando. Certo. E no caso dela, pra que possa, quem sabe, ter convivência, o que você falaria pra ela fazer? Já que agora ela perdeu a cabeça e ela estressou com ele e tudo mais. Digamos que ele ainda tem algum interesse, mesmo depois disso. Ela pede desculpa, ela manda um textão, porque aí na hora que a gente erra, a gente fica, tá, será que eu ligo e peço desculpa? Será que eu falo que eu errei e mando um textão? Será que eu ligo até ele me atender 50 vezes seguidas? O que é o ideal, depois de errar, fazer para que o interesse que foi meio que abalado, que com certeza ele também não achou legal ela ter explodido por causa disso, volte? Mostrar arrependimento no sentido de que, ok, não foi a melhor ação, acho que sempre é inteligente, uma coisa inteligente a se fazer. Melhor do que você ignorar seu erro e fingir que você não errou. Mas também eu acho que não dá pra você crucificar o seu erro e ficar dando muito, que muitas mulheres fazem isso, ficar dando muita importância pro seu erro, meio que implorando perdão. Porque, de certa forma, ele prometeu um negócio que ele não fez. Um erro não justifica o outro. Porém, todavia, Mas entretanto... não é por isso que você vai se humilhar pelo seu erro por causa disso. Eu acho que você tem que valorizar que você tratou o outro de uma forma onde o outro também não estava esperando e também, de alguma forma, não tinha essa expectativa. Se ele tratasse você assim, você também não ia gostar, né? Eu acho que dá pra se desculpar, tipo, nossa, se eu falei de uma forma que você achou que não foi ideal, sinto muito, me desculpa. Mas também não fica passando por esse assunto, assim. Eu acho que muito de onde as pessoas se perdem num relacionamento, ficar dramatizando Voltando a no mesma problema. questão constantemente, ao invés de olhar pra frente. Ok, sinto muito, te falei coisas que eu acho que eu não deveria. Continua como vocês estavam antes, conversando. Tipo... E bola pra frente. Sinto Assuntos muito. novos. Não queria ter falado como eu falei com você, mas tá tudo bem. E aí, o que você tá fazendo? Tipo, sabe? Não ficar, ai, desculpa, ai, perdi a cabeça, ai, eu sou a pior mulher do mundo, ai, perdi uma chance. Você não sabe se você perdeu uma chance ou não. Às vezes quem perdeu a chance foi ele e você já tá, por um erro, se sentindo mal, se colocando pra baixo, se diminuindo. Pra sentir, ou por sentir que você poderia ter agido melhor. A gente, acho que 90% das vezes poderia ter agido melhor. A gente fez nosso melhor naquela vez, naquela oportunidade. É importante não errar de novo da mesma forma, mas ao mesmo tempo também aprender com isso e não ficar numa bola de neve tentando justificar o injustificável. Sim. Então acho que tem que pedir desculpa? Tem. Tem que se mover no assunto também? Tipo, tem. Não é desmerecendo o que você fez pro outro, mas ao mesmo tempo é também não dando um peso extra por um fator, por um erro, que não vai te levar pra lugar nenhum. E fora que em uma relação você erra várias vezes, né? O tempo todo. Então você tem que ter um jogo de cintura pra saber lidar quando você errar ou quando o outro errar também. Porque você quer que continue, né? E eu acho que a graça também é você ver o quanto ele deu peso pra esse seu erro. Porque uma pessoa tóxica, uma pessoa que vai usar isso contra você, uma pessoa antagônica, vai ficar falando disso toda hora vai jogar na sua cara. E se ele for um homem maduro, um homem preparado, relativamente pronto pra se relacionar, ele vai falar, ok, tudo bem, não gostei, passou. Vamos evitar, eu também deveria ter ligado por blá, 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 consegui ou não quis, entendi também que na próxima, se tiver uma próxima, eu faço questão de deixar claro. Caso alguma coisa aconteça, né? E tipo, ok, pra frente. Sim. Acho que essa habilidade de enxergar o pra frente, tipo, ok, isso aconteceu, falamos sobre isso, entendemos o ponto de vista um do outro. Como você resolve os problemas é o que diz se a relação vai continuar ou não, na minha cabeça. Se você resolve o problema se massacrando, uma hora a relação vai desgastar demais. Vai. Se você resolve o problema entendendo realmente o que aconteceu, se ajustando para que isso não aconteça mais, ou se aconteça, você já sabe meio que a solução, você sofre menos. Sim. Agora, se você convive com alguém que erra sempre, saiba, o erro não é sem querer, o erro é de propósito. E
E se não é um erro novo a cada vez, é um problema, né? Porque tudo bem você errar, mas você precisa fazer alguma coisa pro mesmo erro não acontecer novamente. Ah, sim. Né? Você vai ter erros novos, porque cada hora você aprende uma coisa e erra com outra coisa. Mas errar sempre nas mesmas coisas, pega, né? É, porque não é um erro sem querer. Uma pessoa boa pra se relacionar, ela vai melhorar. Você vai chamar a atenção dela, ela pode não ser perfeita, mas ela vai ter uma leve melhora, porque ela entende que o comportamento dela não gera o melhor resultado para a relação. Então, ela tende a querer ser um pouco melhor. Ela não tende a olhar e falar, ai, não tô nem aí. Sim. Isso é importante você enxergar, porque se você tá com uma pessoa que você se relaciona intimamente e você coloca algum ponto onde poderia haver alguma evolução, alguma melhora, e a pessoa não se importa nem um pouco com o que você está falando, não se importa nem um pouco em entender você e tornar as coisas mais fáceis para você, opa, você está se relacionando com alguém que de verdade não se preocupa com o que você pensa, com o que você sente. E eu entendo que em algumas situações isso pode ser complicado, no sentido de que, sei lá, eu gosto de bateria e domingo à tarde eu gosto de tocar bateria e isso te incomoda. Tá, sinto muito, mas é uma coisa muito importante pra mim e toda tarde, domingo à tarde eu toco bateria. Sim. Você gostando ou não, tipo, um final de semana eu toco, o outro eu não toco, mas a gente se ajeita aí. Agora, se é algo que eu faço que realmente te prejudica e que você realmente sente que isso é uma perda na sua vida, sei lá, eu nunca arrumo minhas coisas, eu nunca lavo a louça, eu nunca participo das atividades da casa e eu deixo você sempre sozinha pra tomar conta de tudo, isso não precisa ser numa atividade de casal, mas pode ser em qualquer rotina de só eu chamo, só eu ligo, só eu me importo. Sim. Só eu quero falar, só eu quero saber. Invariavelmente você vai ter uma relação unilateral. E por mais capacidade que você tenha pra ficar carregando a relação nas costas sozinha, no fundo, você não tá construindo nada e você tá se enganando da mesma forma, certo? Certo. Acho que dissecamos o assunto Isso. ao máximo, ou temos mais coisas sobre isso pra... Eu acho que basicamente é isso. Você pode dar uma dica final. Bom, a minha dica final, acho que é uma coisa que eu já falei, mas que acho que vale muito a pena você prestar atenção. Ver como, quando o outro erra, ou quando o outro age de alguma forma como não foi o combinado, ou disse que ia fazer uma coisa e fez outra, repara, antes de você reclamar, usa o tempo, usa essa situação para entender quem o outro é. Ele valorizou o que ele falou que ele ia ligar, ou ele tipo falou por falar? Ele se sentiu desconfortável em ter dito algo que não conseguiu cumprir? Ele realmente se arrependeu ou pensou que poderia ter feito melhor? E quer fazer isso por você, ou simplesmente não. Eu acho que já que você quer uma relação, já que você precisa escolher alguém decente, alguém que pense em você, que construa algo com você, usa isso, essa circunstância que não é ideal, para isso. Porque você vai ter muita dificuldade num relacionamento se você tá com alguém que nunca consegue admitir que errou, que nunca quer melhorar, que nunca quer se responsabilizar pelo que fala. E você vai sofrer. Assim, e você não vai conseguir se relacionar. Você vai perder a sua vida, o seu tempo, tentando ter uma vida amorosa sem amor. Porque o amor vai ser a ação. O amor vai ser a dedicação. O amor não vai ser sentimento. Sim. A gente usa a palavra amor como sentimento para expressar uma certa ternura, um certo bem-estar, mas o amor em si é o que você está disposto a fazer, é o que está disposto a melhorar, e é assim que você vê a representação do amor. Quanto ele me ama, quanto ele gosta de mim, quanto ele se importa, o quanto de alguma forma ele se dedica para que o que ele faz gere bem-estar para você. Se ele não está colocando isso em perspectiva, nem pense em encontrar, em começar algo, porque você vai perder seu tempo. E essa é uma das coisas que eu acho que vale muito a pena numa relação à distância. Você não beijou ainda, você não tem tanto envolvimento ainda, você não dormiu junto ainda, você comete muito menos erros, possíveis erros à distância, você tem mais tempo para analisar. Usa isso a seu favor. Ao invés de você só sonhar, imaginar o quanto seria incrível, usa esse período, esses pequenos acontecimentos, como algo que você coloca em perspectiva e avalia se é isso que você Avalia quer de ou verdade, não. né? Exatamente. Então é isso. Chegamos ao fim do nosso primeiro podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi bem diferente pra mim. Como foi pra você? Foi diferente também, mas é gostoso bater papo, né? Eu gostei. Eu acho que é mais fácil raciocinar com alguém trocando com Junto. você e puxando um ponto de vista do que fazer um vídeo sozinho, como geralmente eu faço. Então, podem esperar que mais episódios vão vir por aí. Contem nos comentários se vocês gostaram, o que vocês querem ver mais por aqui. Não esquece de se inscrever e deixar o seu like. Deixa o seu like. Ativa o sininho, porque quando chegar vídeo novo, você vai receber notificação também. E além disso, não esquece que tem na descrição do vídeo o e-mail para você mandar a sua história, para você mandar o seu caso, pra gente selecionar e colocar aqui e debater
e construir em cima disso. E é isso aí. Certo? Não esquece de seguir a gente no Instagram também. Daniel.Savioli. @Daniel.Savioli. O arroba todo mundo já sabe. Muito bem. Obrigado, eu amei. Eu também. Amei fazer isso com você. É um projeto de muito tempo que, pelo visto, está decolando. É isso aí. Até o próximo. Até o próximo. Tchau. Tchau. Gravamos! Nossa, tô até com torcicolo.